Vamos lá, crianças, boa tarde. Essa aqui é a revisão, tá? Do conteúdo de ciências do terceiro ano. Som. O que é que tem som, crianças? É o raio ou o trovão? O relâmpago ou o trovão? O relâmpago é a luz, tá? E o trovão é o som do relâmpago, tá certo? Então, vamos lá. Quando nós estamos em alguns lugares, nós conseguimos escutar vários sons. Por exemplo, na feira, são várias pessoas falando. Um vendendo tomate, outro cebola, outro pimentão, né? Outro perguntando o preço, outro falando que vai dar tanto. Porque nos lugares existem muitos sons, tá certo? Alguns desses sons são agradáveis e outros são desagradáveis. O que é um som agradável? É algo que lhe agrada. Quais sons você mais gosta? Som de música, som de chuva, né? Som do vento. E os sons que você não gosta? São sons de alumínio caindo, porta batendo, avião, né? Batedeira, liquidificador, qual é o nome? Aquele negócio que fura a parede, esqueci o nome agora. Não sei se é parafusadeira, né? Mas é ruim, o som que incomoda, tá certo? Som de dente rangendo também é ruim. Então vamos lá. Vibrações são provocadas pelo som, certo? Nós não conseguimos enxergar o som, mas o som ele é uma onda sonora, tá? O som é uma onda sonora e ele também pode ser vibração, tá certo? Ele pode ser passado pela vibração. O som ele pode se propagar pelo ar, tá certo? Ou também ele pode se propagar pelo chão. Vocês sabiam disso? Pois é. O som é uma onda sonora que pode ser vibração. Ele pode se propagar pelo ar ou pelo chão. O que é se propagar? É se espalhar, tá certo? O som pode chegar mais rápido através do chão, né? Através de uma superfície, por causa da vibração, do que pelo ar. Vocês sabiam disso? Os órgãos da audição. É os nossos ouvidos que captam esse som. O que é captar? É perceber, tá certo? Então, as orelhas e o pavilhão auricular, certo? E a membrana tipânica. Eles captam o som, tá? Juntos eles fazem esse processo de conseguir ouvir. Olha como é por dentro o nosso ouvido. Que legal. Certo? Eles captam o som. Captar é conseguir perceber, certo? A saúde das orelhas. Para não ter problema as orelhas, é importante que a gente limpe elas apenas externamente. Ou seja, a gente pode limpar a orelha por fora. A gente pode cutucar a orelha? Não pode. Por quê? Porque a gente pode danificar a nossa audição. Sons muito altos causam poluição sonora. Olha aqui, ó. Existe um nível de altura, tá certo? Vocês sabiam que o som ele é medido, ele tem uma unidade de medida, certo? Que vai medir a altura do som. O nome dessa unidade de medida é decibel, que vai ser dB, tá certo? A sigla. Então, ó, olha aqui, ó. O somzinho aí vai aumentando, ó. Que é o volume de decibel, que é o volume do som, certo? A unidade de medida que mede o som. Aí, olha, aqui nós temos o som de alguém cochilando, passarinho, de acordo com a altura, tá vendo? O relógio, aspirador de pó, bebê chorando, cachorro latindo. Aí, sala de aula, geralmente tem muito som também, piano, é alto. Aí, aqui, ó, é o tempo máximo que nós podemos escutar nessa altura. Por quê? Porque se ultrapassar, nós podemos ter nossa audição comprometida. Olha a moto, tá vendo? Caminhão, banda tocando, trovão. Então, crianças, tudo a gente tem que ter muita atenção ao avião, que eles vão produzir sons e dependendo da altura dos sons, pode prejudicar a nossa audição, causando uma poluição sonora, tá? Poluição sonora é o som muito alto que prejudica a audição, tá certo? Vamos lá. Existem outras maneiras de se comunicar.
certo? Sem ser através dos sons, que é através da língua brasileira de sinais, é as líbias, tá certo? Ó, existe 3 grupos de instrumentos musicais. Nós temos os três grupos de instrumentos musicais. Temos os instrumentos de corda, tá? Que é produzido por meio de vibração das cordas. Temos instrumentos de sopro, que é o resultado do ar que passa dentro do tubo. Temos instrumentos de percussão, que permitem um som, para a gente conseguir ouvir, precisa bater, certo? Vamos lá. O som, ele se propaga por onda sonora, certo? E precisam de quê? Precisam de ar, certo? Um meio, ar ou chão, para poder se espalhar. Eles chegam às orelhas, que devem ser limpas externamente, e aqui, ó, os órgãos das orelhas, tá certo? E o som muito alto causa poluição sonora. Capítulo 6, da luz. Olha isso, gente. Transparência demais pode dar problema. Você sabia que a transparência demais, ela pode atrapalhar na visão? Então vamos lá dar uma olhada. A luz e os olhos. José Carlos acordou para ir no banheiro à noite, mas preferiu não acender a luz. E ele bateu o dedinho do pé na cama. Ele não enxergou porque não tinha luz suficiente no quarto. O olho é o órgão do sentido visão, mas ele só consegue captar as imagens se elas estiverem recebendo alguma iluminação. Então vamos lá. A gente só consegue enxergar, certo? Se tiver luz no ambiente, para que a luz possa bater no objeto e a gente possa enxergar. Vocês sabiam disso? É muito legal, tá? Ó, a luz e os objetos. A luz, ela pode atravessar certos objetos e outros não. Por exemplo, a luz, ela atravessa objetos transparentes. Objetos opacos, ela não atravessa, tá certo? O que são objetos opacos? Ó, a parede, opaco, tá vendo? Ó, opaco, transparente, transparente, transparente. Estão vendo? Vamos lá. A luz, ela também pode atravessar materiais translúcidos. Ó, aqui é transparente, a gente consegue ver com bastante perfeição. Aqui é translúcido, então a gente vê embaçado, né? E aqui é opaco, a gente não vê, tá certo? Por quê? Porque aqui a luz não atravessa, aqui a luz atravessa, mas não por completo. E aqui a luz atravessa totalmente, tá certo? Então vamos lá. Para que serve, gente, essas linhas nas portas de vidro? Você já parou para pensar? Serve para que a pessoa que venha vindo, ela possa saber que existe uma porta de vidro ali. Porque senão pode causar acidente. Porque como é transparente demais, às vezes a gente não consegue enxergar que existe uma porta transparente ali. Então essa faixa, tá? Opaca, ela serve, opaca e translúcida em cima, ó, que deixa embaçado, ela serve para alertar que existe ali algo na nossa frente, certo? Vamos lá, como é que nós formamos uma sombra? Para a gente formar a sombra, é necessário que a gente coloque algo opaco na frente da luz, certo? Porque aí vai gerar uma sombra. Vamos lá. Para compreender como as sombras se formam, é preciso conhecer 2 características da luz. Quais são essas 2 características? A luz, ela se propaga em linha reta e em todas as direções. Então, a luz se propaga em linha reta e em todas as direções, certo? A outra característica, a luz pode ser refletida quando incide. O que incide é atinge ou chega, certo? Sobre um objeto ou uma superfície. Essa característica permite ver o que existe à nossa volta. Vamos lá, a luz, ela bate nos objetos, que vai bater nos nossos olhos e nós vamos enxergar as cores das coisas. Sabiam disso? É muito legal, crianças. São as 2 características da luz. Olha isso, ó, como é que forma a sombra, tá vendo? A luz, algo opaco na frente da luz e aí forma a sombra, tá vendo? É assim, sempre a luz e depois o objeto opaco ou algo opaco que vai formar a
sombra, tá certo? Que legal. A refração da luz. Você já notou que os objetos ficam distorcidos quando você vê através de um copo com água? A colher da imagem do lado, por exemplo, parece que está quebrada em duas partes, não é assim? Isso ocorre devido a um fenômeno chamado refração. Ela acontece quando a luz passa de um meio para o outro, nesse caso, do ar para a água. Foi por isso que o carinha piscou o outro olho depois você colocou a água no copo no experimento da página anterior. Isso foi por isso que a carinha piscou o outro olho depois que você colocou água no copo do experimento da página anterior. Vamos lá. Aqui tem aqui a carinha e o copo, tá vendo, ó? Então, pode modificar, o nome disso é refração, tá certo, ó? A gente pode ver distorcido, aqui, ó, é sem o copo na frente, aqui é com o copo na frente, tá vendo, ó? Pode modificar um pouco e distorcer, tá certo? Porque é a refração, é um fenômeno. Os espelhos também, eles têm suas próprias características. Vamos lá, o que é que o espelho ele faz? Ele vai refletir, tá certo? A imagem, certo? Isso aqui é reflexão, tá? Reflexão, quer dizer. E ali é refração porque distorce. A reflexão, não, certo? Ela mostra perfeitamente, igualzinho, tá certo? O espelho, ele tem algumas utilidades em determinados lugares, mas não é somente no espelho que vai refletir a nossa imagem, tá? Na água também pode refletir, porque é uma superfície lisa, certo? Ou na colher também, tá certo? Em alguns lugares o espelho ele é muito importante, tá certo? Porque ele vai mostrar, ele vai ampliar a área de observação, possibilitando que a gente enxergue a área de forma maior, certo? Nós temos que ter cuidado com a visão. O olho é um órgão bastante especial para as pessoas. E ele tem várias coisinhas, ó. Os nossos olhos têm a pupila, tem os cílios, que é esses cabelinhos, tem a sobrancelha, tem a pálpebra superior, a íris e a pálpebra inferior, tá? Cada uma dessas coisas tem sua importância para a visão. Alguns protegem os olhos. Os cílios protegem os olhos de poeira e de micro-organismos. As pálpebras são dobras que ajudam a espalhar a umidade das lágrimas na superfície externa do olho. A lágrima é um líquido transparente que tem a função de proteger o olho e manter úmida sua superfície externa, certo? Evite tocar nos olhos, eles são muito sensíveis, tá? Nós não podemos estar botando as mãos sujas nos olhos, porque pode deixar os olhos irritados, tá? Sensíveis. A gente não pode olhar diretamente para o sol e nem para a luz, senão a gente pode ferir os olhos seriamente, certo? Em alguns casos, é possível corrigir o problema de visão com um objeto de lente, que são os óculos. Então, algumas pessoas que têm problema de vista, elas podem usar óculos para corrigir esse problema de vista, certo? A luz, ela atravessa materiais transparentes e não atravessa materiais opacos. A luz, ela propaga-se, certo? Em linha reta, em todas as direções. A luz, ela possibilita o quê? A visão por meio dos olhos, que são protegidos pelas pálpebras, cílios e as lágrimas. A luz, ela pode ser refletida por espelhos e também objetos, né? A luz bate no objeto e bate no nosso olho, por isso nós enxergamos as cores das coisas, tá certo?